Olá pessoal, nesse vídeo a gente tem um problema de balanço de massa com reação, tá? A gente vai resolver esse exercício aqui utilizando as três técnicas que a gente tem disponíveis, que seriam balanço por extensão, balanço atômico e balanço molecular. E aí no final de tudo a gente comenta os aspectos de cada uma dessas técnicas, tá? O enunciado diz o seguinte: no processo Dickon para a fabricação de cloro, ácido clorídrico e oxigênio reagem para formar gás cloro e água. Alimenta-se o ar, a composição que ele fornece aqui, o suficiente para fornecer 35% de excesso de oxigênio, e a conversão fracional de HCl é 0,85. Determine a composição molar saída do reator utilizando as técnicas de balanço por extensão, balanço atômico e balanço molecular. Então a gente vai começar resolvendo isso aqui utilizando os balanços por extensão. A primeira coisa que a gente tem que perceber, pessoal, é que esse processo inteiro ele gira em torno de uma reação química. Tá? E essa reação ela forma gás cloro e água a partir de ácido clorídrico e oxigênio. Então, como é que ficaria a estequiometria dessa reação? A gente tem HCl reagindo com O2 para produzir o gás cloro e a água. Tá? Da forma como eu coloquei aqui, essa reação ainda não está balanceada. Tá? Mas se a gente utilizar o método de tentativa e erro, por exemplo, se eu coloco 2 aqui, eu coloco um 4 aqui para balancear os átomos de cloro. Tá? Eu tenho 4 hidrogênios aqui, então vou ter que ter 4 do lado direito, pondo desse 2, e o oxigênio já está automaticamente balanceado. Tá? A gente tem apenas um equipamento aí nesse processo, que seria um reator. Tá? Então a gente pode desenhar esse equipamento da seguinte forma, né? É uma caixa, e a gente vai chamar essa caixa de reator. Tá? Quais são as correntes que alimentam esse reator? O problema me diz que você vai ter A na seguinte composição. Tá? Isso vai ser uma corrente que eu vou colocar aqui embaixo. E a gente vai ter também uma corrente de HCl, né? Que seria a substância que vai reagir com o O2. Então a gente vai colocar a corrente de cima como sendo a corrente de HCl, tá? E a corrente de baixo como sendo a corrente de ar. Tá bom? Percebam que ele me fornece a composição dessa corrente de ar. Né? Ele me diz aí que a fração do N2 aí dentro seria 0,79 e a fração do O2 seria 0,21. Tá? Nós não sabemos qual que é a vazão dessa corrente de ar, isso não foi fornecido no enunciado do problema, e a gente vai tratar como uma incógnita, vamos chamar isso de N2. Tá? A gente não sabe também qual que é a vazão do ácido clorídrico aqui, que alimenta o processo, mas a gente vai tratar como incógnita e isso seria o nosso N1. Tá bom? Como resultado de tudo isso aqui, pessoal, como resultado de essa reação química que está acontecendo aqui dentro do reator, a gente vai ter uma corrente de saída, tá bom? E aí a gente precisa discutir quem vai estar nessa corrente de saída, tá? Para entender isso, a gente precisa olhar para as informações adicionais que o problema nos dá. A primeira seria o percentual de excesso de oxigênio. Vamos organizar isso aqui embaixo. Eu tenho 35% de excesso de O2, tá? E a segunda informação importante para a gente seria a conversão fracional do HCl, que é de 0,85. Vamos chamar isso aqui de F do HCl, e isso vai ser 0,85. Tá? Quando eu olho para esse dado daqui de cima, pessoal, eu consigo determinar que eu vou ter HCl saindo aqui nessa corrente do reator. Tá? Vamos colocar aqui uma identificação, uma corrente de saída. Por que isso é verdade? Tá? O que significa essa conversão fracional de 0,85? Se a gente joga numa escala percentual, isso aqui seria 85%. Tá? E aí significa que 85% do HCl que entra aqui no processo vai reagir. Tá? Ou seja, para onde que vão os outros 15%? Como a gente vai supor que o reator opera sem acúmulo, tá? Portanto, em estado estacionário, os outros 15% vão ter que sair por essa corrente. Tá? Então, a gente vai ter um HCl saindo aqui e a gente vai calcular a vazão desse HCl como sendo um N do HCl. Daqui a pouco a gente faz as contas. Tá? Se o HCl, que é o reagente limitante, ele não está sendo completamente consumido, né? Imagina o O2, que é o reagente em excesso. Tá? Então a gente vai ter que ter O2 saindo aqui. Tá? Ou seja, apesar disso aqui ser a corrente de saída, a gente tem algum reagente aí saindo do reator. Tá bom? A gente vai ter os produtos da reação, que seriam o Cl2 e a água,
portanto, os dois vão sair. E eu preciso perceber, pessoal, que nesse processo eu tenho um inerte, né? Eu tenho uma substância que está entrando aqui no reator, mas que não participa da reação. Tá? Como essa substância não vai acumular aqui dentro, a gente vai considerar de novo que o reator opera sem acúmulo. Esse N2 ele tem que sair para algum lugar e a gente vai calcular a vazão dele. Vamos tratar primeiro como incógnita, da forma como eu coloco aqui. Tá bom? Então, esse aqui é o esqueleto básico do nosso fluxograma, pessoal. Nós não temos mais nenhuma informação para inserir aqui, e aí a gente pode passar diretamente para a análise de grau de liberdade. Tá? Quando a gente está resolvendo o problema de balanço de massa com reação, a análise de grau de liberdade ela pode variar um pouquinho a depender da técnica que a gente está utilizando na resolução. Tá? Quando a gente resolve por extensão, a análise de grau de liberdade vai assumir esse formato geral. Tá? O que eu quero que vocês entendam, pessoal, antes de a gente tentar ler aqui cada um desses termos da equação. É que no final das contas, o número de graus de liberdade, aqui ele vai continuar sendo o número total de incógnitas, tá? Vamos colocar aqui o número de incógnitas total, menos o número total de equações independentes, tá? Equações independentes que a gente pode utilizar para matar essas incógnitas, tá? Então vamos entender como que seria essa conta da análise de grau de liberdade, tá? Esses dois primeiros termos aqui da equação, eles dizem respeito ao número de incógnitas. Então as incógnitas que a gente vai ter podem ser incógnitas do fluxograma, tá? Que seriam N1, N2 e todos esses N's aqui, mas eu tenho que perceber que quando eu estou tratando um balanço de massa por extensão, para cada reação química que a gente tem no fluxograma, a gente vai ter que calcular um valor de epsilon, ou seja, isso aqui é uma variável a mais que eu vou ter que calcular para resolver o problema. Então, além das incógnitas do fluxograma, eu somo o número de reações químicas independentes, porque cada reação química independente vai ter um epsilon e a gente vai ter que calcular esse epsilon. Percebem que é uma incógnita a mais? Tá? E aí, como é que ficaria a segunda parte da conta? Seria o número de reações, o número de equações independentes que a gente pode ter para matar as incógnitas, tá? E aí a gente começa contando o número de espécies reativas independentes, né? Por que isso? Para cada uma dessas substâncias que participa da reação, né, o HCl, o O2, o Cl2 e a água, a gente vai fazer um balanço por extensão, tá? E esse balanço vai me permitir sanar algumas dessas incógnitas. Então, eu vou contar aqui o número de espécies reativas independentes, tá? Porque para cada espécie eu tenho um balanço. Eu tenho que contar também o número das espécies não reativas, né? Porque eu também vou conseguir fazer balanços para ela. Tá? Não vai ser um balanço por extensão, mas vai ser um balanço que nem os que a gente estava fazendo antes, né? Aquela questão do acúmulo, se é entrada menos saída, e assim vai, tá? E por fim a gente tem que contar o número das outras equações que relacionam as incógnitas. Aqui a gente já está acostumado, seriam as informações adicionais, tá? E a gente teria as restrições também, e assim sucessivamente, tá? Seriam quaisquer outros dados que nos permitam aí matar algumas das incógnitas, tá? No final das contas a gente tem um número de graus de liberdade, aí seria adequado a gente tentar aplicar nesse problema. Tá? Quantas incógnitas nós temos rotuladas? Seriam N1 e N2, né? Portanto, duas. Aí todas esses N's aqui, mais 5. Então, a gente tem 7 incógnitas rotuladas. Tá? Então, vamos colocar aqui 7 incógnitas. Vou colocar aqui embaixo. Então, 7 incógnitas. Vou colocar só assim, 7. Tá? E aí, quantas reações químicas independentes a gente tem aqui? Seria apenas essa reação aqui, então 7 mais 1. E a gente tem que tirar agora o segundo termo da equação. E a gente começa contando o número de espécies reativas independentes. Ou seja, eu tenho o HCl, o O2, o Cl2 e a água, portanto eu tenho 4. Tá? E aí eu preciso contar os inertes, que seriam o N2, tá? Mais o número de equações que relacionam as incógnitas, no caso seriam apenas as informações adicionais, que são os dados em vermelho, tá? Mais 2. E aí quando a gente faz essa conta toda, a gente está com um grau de liberdade. E aí o que acontece quando a gente tem um grau de liberdade, pessoal? A gente precisa olhar se o problema nos forneceu alguma vazão, tá? De alguma das correntes. E aí quando a gente olha para o nosso fluxograma, a gente não tem nenhuma das vazões, tá? São todas incógnitas aqui. Então, quando a gente tem 1 grau de liberdade e a gente não tem nenhuma das vazões fornecidas no enunciado, a gente pode supor uma base de cálculo, tá?
E aí o que seria essa base de cálculo? A gente vai atribuir valor para uma das vazões, por exemplo, a gente pode considerar aqui que N1, vamos colocar aqui que o N1 é 100 mol por segundo, tá? E aí o que acontece quando a gente supõe esse valor de 100 mol por segundo? O meu número de incógnitas que a gente tinha aqui, pessoal, não é mais 7, isso aqui vai ser 6, e aí eu não vou ter mais um grau de verdade, eu vou ter agora 0. Então percebem a utilidade da base de cálculo? A gente consegue zerar os graus de liberdade e resolver o problema, tá? Alguns comentários importantes, pessoal. Primeiro, a gente só pode supor base de cálculo se o problema não fornecer vazão, tá? Que é o caso aqui que a gente tem. Se o problema já tivesse dado uma vazão e mesmo assim a gente tivesse um grau de liberdade, aí a gente não poderia resolver, tá? Segundo, quando a gente supõe uma base de cálculo aqui, tá? Todas as vazões que a gente calcula estão atreladas a essa base de cálculo. Mas quando a gente calcula frações, né, que são razões entre vazões, aí as frações vão ser independentes da base de cálculo. Tá? O que ele pede aqui no problema? Seria a composição molar de saída do reator. E aí, como a composição molar são as frações molares, se a gente tivesse colocado 50 mol por segundo, ou 80 mol por segundo, ou 1000 mol por segundo, qualquer que fosse o valor, o nosso gabarito final seria exatamente o mesmo. Eu deixo até como exercício para vocês, se for possível, vocês tentarem resolver com outra base de cálculo, tá bom? Então, como a gente tem 0 graus de liberdade, a gente pode partir para as contas em si. E aí, para deixar a nossa resolução um pouco mais limpa, eu vou apagar essa parte dos graus de liberdade. Tá? Vamos focar somente aqui nas contas. Como é que a gente começa a resolver as contas, pessoal? Sempre pelas informações adicionais, tá? Então, o problema me diz que o F do HCl, ou seja, a conversão fracional, é 0,85. Tá? Eu consigo utilizar esse dado para descobrir qual que seria a vazão do HCl no final de tudo. Tá? Por quê? Bom, se 85% do HCl que entram aqui no processo vão reagir, vocês concordam comigo que esse N do HCl tem que ser os outros 15% que faltam, tá? Então, quanto que seria o N do HCl? O N do HCl seria 15% de 100, tá? Que aí vai dar 15 mols por segundo, tá bom? Então, isso aqui não é mais uma incógnita para a gente, isso aqui seria 15 mol por segundo. A outra informação que a gente tem é o percentual de excesso de O2, e aqui a gente tem que discutir com um pouco mais de calma, né? Apesar de a gente já ter falado aí o que significa esse percentual de excesso, tá? Normalmente essa parte da conta causa alguma confusão. Percebam, pessoal, que o percentual de excesso ele é definido da seguinte forma, tá? Ele seria uma razão, no caso aqui, entre o O2 alimentado, tá? A diferença aqui entre o O2 alimentado, o O2 estequiométrico, dividido pelo O2 estequiométrico, tá? Então vamos discutir aqui cada um desses termos, né? O que seria o O2 alimentado? A gente não sabe, né? Se a gente soubesse o valor de N2, a gente saberia o O2 alimentado, que seria 0,21 N2, tá? Mas a gente tem condições de calcular esse O2 estequiométrico aqui, tá? Como? Olhando para a estequiometria da reação, né? Eu tenho que 4 mols de HCl reagem com 1 mol de O2, tá? Então, vamos fazer essa conta rapidinho aqui embaixo. Eu tenho 4 mols de HCl reagindo com 1 mol de O2 e eu estou interessado em descobrir o número de mols ou a vazão molar do O2 estequiométrico, tá? O que seria isso aí, pessoal? Por definição, seria quantos mols ou qual que seria a vazão de O2 que seria necessária para eu consumir todo o HCl que entra aqui no processo. E quanto que é todo o HCl que entra no processo? 100 mol por segundo. Então, quando eu tenho 100 mol por segundo de vazão, né, vamos colocar assim, de HCl, qual que seria a vazão estequiométrica de O2? É exatamente o que a gente pode calcular com essa regra de 3. Então, quando a gente cruza aqui, a gente consegue descobrir que esse O2 estequiométrico vai dar 25 mol por segundo. Vou colocar aqui embaixo, tá?
Então, isso aqui que entra na conta seria 25 mol por segundo, isso aqui seria 25 mol por segundo, e a gente tem um percentual de excesso que é de 35% ou de 0,35. Tá? Por que eu falei que isso aí causa confusão, pessoal? Porque normalmente o que é muito comum de ser feito aqui? Nesse processo, apenas 85% do HCl vai reagir por causa desse dado. Então, o que normalmente se faz aqui é, em vez de você colocar 100, você colocar 85 e calcular o O2 que seria necessário para consumir o HCl que reage. Tá? Mas essa não é a ideia, porque o parâmetro O2 estequiométrico ele é definido em relação a todo o reagente limitante que entra, e não a todo o reagente limitante que reage. Tá? Então, tenham atenção com isso, a gente esquece esse dado da conversão fracional quando a gente vai fazer a conta do O2 estequiométrico. Tá? Então, quando a gente resolve isso aqui, pessoal, colocando aqui toda essa conta, a gente calcula o O2 alimentado, né, que eu vou colocar aqui do lado. Então, com tudo isso aqui, a gente obtém que o O2 alimentado é 33,75 mol por segundo. Tá? Percebam que isso aqui que a gente calculou não é o valor de N2, tá? Porque dentro dessa corrente aqui, eu não tenho apenas oxigênio, eu tenho nitrogênio também. Mas com esse dado aqui, a gente consegue calcular o valor de N2, tá? Por quê? Se você olhar aqui para o fluxograma, e a gente esquecer um pouco essa conta que a gente acabou de fazer, quem que seria a vazão molar de O2 que entra aqui? Seria exatamente isso vezes isso. Tá? Então, se a gente coloca essa conta aqui do lado, né, vamos colocar aqui, por um lado eu tenho que a vazão de O2 é 0,21 vezes o N2. Por outro lado, eu tenho que a vazão de O2 é 33,75. Então, eu consigo igualar e descobrir que o N2 dá 160,71 mols por segundo. Tá? Então, esse N2 aqui para a gente não é mais uma incógnita. Na verdade, isso aqui seria 160,71 mol por segundo, tá bom? A gente não tem mais nenhuma informação adicional, o que resta para a gente é aplicar os balanços propriamente ditos, tá? No caso aqui, a gente vai começar com os balanços pelas espécies reativas, e aí a gente vai escrever da seguinte forma. Então, os balanços aqui, pessoal, quando a gente está resolvendo o problema por extensão, fazer o balanço nada mais é do que aplicar a própria definição de extensão da reação, né? A vazão que vai sair de um determinado componente é igual à vazão que vai entrar, mais o coeficiente estequiométrico dele vezes zero. Tá? Então, isso aqui para a gente vai ser o balanço para as espécies que reagem. Se vocês observarem bem, ó, o balanço que a gente está fazendo aqui, a gente está considerando um termo de saída, um termo de entrada e um termo relativo à parte da reação. Tá? Então, isso aqui é o próprio balanço, considerando que não há acúmulo, tá? Sem acúmulo. E aí a gente aplica isso aí para cada uma das substâncias separadamente, tá? Então vamos começar com o ácido clorídrico, tá? Então se a gente faz aqui para o HCl, a vazão que sai de HCl, tá? Vamos colocar aqui, estou substituindo apenas I por HCl, é igual à vazão que entra de HCl, tá? Vamos colocar dessa forma, mais o coeficiente estequiométrico do HCl, que multiplica epsilon, tá? A gente pode olhar para os dados que a gente tem e substituir alguns termos dessa equação. Por exemplo, qual que é a vazão de HCl que sai, né? Seria exatamente, a gente já calculou, seria exatamente 15 mols por segundo. Então, isso aqui para a gente é 15 mols por segundo. Qual que seria a vazão de HCl que entra? Se a gente volta lá no fluxograma, seria a nossa base de cálculo, seria 100 mols por segundo. Então, 15 igual a 100, mais o coeficiente estequiométrico do HCl. E aqui a gente tem que ter atenção, a gente vai ter que voltar lá para a reação química. Percebam que o número que aparece aqui é 4, mais o HCl é um reagente, portanto, aqui vai ficar menos 4. Tá? A gente já discutiu isso em vídeos anteriores. E aí vai ficar epsilon aqui, que é o incógnito para a gente. Tá? Vamos deixar essa equação aqui e vamos partir para o próximo balanço. A segunda espécie aqui seria
olhando aqui para a reação, seria o O2, tá? Então, aqui vai ficar o balanço do O2. Então, substituindo aqui I por O2, é a vazão que sai de O2, é igual à vazão que entra de O2, mais, isso aqui é para dizer que é início, tá? Isso aqui é um zero. Mais o coeficiente estequiométrico do O2 vezes o epsilon, tá? E aí a gente substitui os valores. Quem que é a vazão que sai de O2? É esse termo aqui que é uma incógnita para a gente, tá? Então vai ficar o N do O2, que é uma incógnita. A vazão que entra de O2, pessoal, é o que a gente estava chamando de vazão alimentada de O2, tá? Que seria exatamente esse valor aqui, ó, 33,75, tá? Ou então é só eu multiplicar 0,21 por 160,71, dá a mesma coisa. Então vai ficar 33,75 mais o coeficiente estequiométrico vezes epsilon. Voltando para a reação lá em cima, pessoal, ó, o número aqui seria 1, mas ele é um reagente, então vai ficar menos 1. Então, menos 1 vezes epsilon, tá ok? Então, vamos deixar essa equação armazenada aqui sim como a equação de cima, tá? Daqui a pouco a gente faz as contas. E aí a gente vai para o próximo balanço, que seria a próxima espécie reativa, que seria o Cl2, tá? E aí vai ficar a vazão que sai é igual à vazão que entra, mais o coeficiente estequiométrico do Cl2 vezes epsilon, tá? E aí a gente pode substituir. A vazão que sai de Cl2 é uma incógnita para a gente, tá? A vazão que entra, vejam que eu não tenho Cl2 entrando aqui em nenhum lugar, tá? Ah, professor, mas eu poderia ter o produto da reação sendo alimentado? Sim, é possível. A gente vai trabalhar com esses casos muito em breve, tá? Mas nesse caso aqui, a vazão que entra seria zero, tá? Então isso aqui seria zero. Coeficiente estequiométrico vezes epsilon. O coeficiente estequiométrico seria 2, como ele é um produto, vai ficar mais 2. Então, jogando tudo isso aqui no balanço, vai ficar o N do Cl2, vai ser mais 2 vezes epsilon, tá? E por fim, a gente teria o balanço para a água. Como é que vai ficar aqui o balanço da água? A mesma ideia sempre, tá, pessoal? Vazão que sai é igual a vazão que entra, mais o coeficiente estequiométrico vezes epsilon, né? Quem seria a vazão que sai? Incógnita para a gente, é o que a gente está chamando de N água, tá? Então, N água é igual à vazão que entra, assim como o HCl não tem água entrando aí, né? Coeficiente estequiométrico seria dado pela reação, tá? 2, portanto, produto vai ficar mais 2. Então, fica a mesma coisa, o balanço dos dois aqui, fica mais 2 epsilon, tá bom? Então, quando a gente olha para cá, pessoal, a gente tem um sistema com 4 incógnitas, que seriam essas vazões, né? 1, 2, 3 e o epsilon. E a gente tem 4 equações, então dá para resolver, né? Dava até para a gente já ter começado resolvendo, porque se vocês olharem para cá, eu já consigo obter um valor de epsilon. Se você faz essa conta aí, você obtém que o epsilon vai dar 21,25 mol por segundo, tá? Para quem está com dúvida com relação a essa questão da unidade que eu estou colocando aqui no epsilon, você pode voltar para o vídeo anterior dessa unidade aqui de conservação, tá bom? Quando a gente coloca o valor de 21,25 em todos os termos dessa conta, tá? Então isso aqui é 21,25, isso aqui é 21,25 e isso aqui também, a gente calcula as vazões de todas as outras substâncias aí. Então no O2 vai dar, se você fizer a conta aí, 12,5 mol por segundo. E aqui para esses dois, né, tanto para o gás cloro quanto para a água, é o mesmo valor. E aí a vazão dá 42,5 mol por segundo, tá? Então 42,5 mol por segundo, 42,5 mol por segundo. Se a gente colocar essas informações no nosso fluxograma para organizar, a gente tem os seguintes dados: fica 12,5 aqui, aqui 42,5 e aqui 42,5, tá? Como é que a gente faz para calcular, pessoal, o balanço aqui, a vazão de N2? A gente vai ter que fazer o balanço do N2. Aí como é que vai ficar o balanço aí se essa espécie não participa da reação? É a mesma coisa que a gente está fazendo em todos os outros exercícios que a gente já trabalhou, tá? Então vamos fazer aqui embaixo o balanço de N2.
Tá? E aí fica aquela história toda de acúmulo igual entrada menos saída, mais geração menos consumo. Como o N2 ele é um inerte, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero. Como o reator opera em estado estacionário, por hipótese nossa, isso aqui vai ser zero, portanto o balanço assume o formato entrada igual a saída. Tá? Então, quem que seria a entrada do N2 aí, pessoal? A entrada seria 0,79, que multiplica essa vazão de ar. Tá? Então, vai ser 0,79 vezes 160,71. E qual que é a vazão de saída? Seria exatamente a nossa incógnita. Tá? Então, vai ficar 0,79 vezes 160,71. Isso aí vai ser igual ao N do gás nitrogênio. Tá? E aí, a gente obtém que o N do gás nitrogênio vai dar aproximadamente 126,96 mols por segundo. Tá? Então, isso aqui a gente armazena de informação. 126,96 mols por segundo. Tá? E aí a gente calculou todas as vazões aí que a gente tinha para calcular. Tá? Acabou o problema aqui, pessoal? Ainda não, porque se vocês forem observar o enunciado, ele está pedindo aqui a composição molar de saída do reator. Tá? Isso aqui não é a composição molar ainda, isso aí são as vazões molares. Né? Como é que a gente calcula a composição? A gente vai ter que somar todas essas vazões, né? Vamos fazer o somatório de todos os NIs. Se você fizer essa conta, dá 239,46 mols por segundo. E aí, o que seria a fração do HCl aqui, pessoal? Puxando lá do que a gente já estava vendo nas unidades anteriores. Seria eu dividir a vazão dele pela vazão total, né? Seria 15 dividido por 239,46. Então, se a gente fizer essa conta, a gente obtém 0,0626. Seguindo aqui a mesma ideia para o O2, a fração dele seria 12,5, que divide a soma, tá? Fazendo a conta dá 0,0522. As frações aqui de Cl2 e de água vão ser iguais, porque as vazões são as mesmas. Tá? Dividindo aqui 42,5 pela vazão total, vai dar 0,1775 nos dois. E por último é o tanto que falta para chegar em 1. Então, o x do N2 daria 0,5302. Tá? Então, isso aqui seria a composição molar que ele pede para a gente calcular. Tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me procurar com relação a essa resolução por extensão. Agora a gente vai resolver esse problema utilizando balanço atômico. Tá? Quando a gente muda agora para resolução por balanço atômico, pessoal, o que vai mudar aqui seria só a parte de análise de grau de liberdade e a parte da resolução dos balanços propriamente dito. Tá? Todas as informações que a gente utilizou para construir o fluxograma permanecem as mesmas, portanto a gente não vai mexer aqui no fluxograma do processo. Tá? A gente continua tendo o mesmo reator, que é o nosso volume de controle, a gente continua com as mesmas correntes envolvidas aqui no reator e as mesmas informações adicionais. Tá? Reação também, isso é um dado do enunciado, isso é independente se você faz por balanço atômico, por extensão ou o que quer que seja. Tá bom? Então, vamos direto para a análise de grau de liberdade aqui, pessoal. No final das contas, a análise de grau de liberdade ela vai continuar sendo o número total de incógnitas menos o número total de equações independentes que eu vou utilizar para matar as incógnitas. Tá? Só que nesse caso aqui, vocês veem que o número total de incógnitas seriam apenas as incógnitas rotuladas no nosso fluxograma. Tá? Na resolução por extensão, a gente adicionou aqui dentro o número de reações químicas independentes. Por que a gente fez isso? Porque para cada reação independente, a gente teve que calcular um epsilon. Tá? E esse epsilon era uma variável a mais. Aqui não tem epsilon. Aqui é simplesmente contar as incógnitas do fluxograma. Tá bom? Então, como é que ficaria aqui o nosso número de incógnitas? Continua sendo todos os valores de n aqui. Portanto, a gente continua com 7 incógnitas. Tá? E aí, quando a gente vai para a parte final aqui da conta, a gente tem que considerar todas essas variáveis aqui. Né? Primeiro a gente conta o número de balanços atômicos. Tá? Se a gente olhar aqui para a reação, quantos átomos independentes a gente vai ter participando da reação? Seria o átomo de hidrogênio,
o átomo de cloro e o átomo de oxigênio. Então, daqui a pouco a gente vai fazer balanço para cada um desses átomos. Depois a gente conta os balanços das espécies inertes, tá? Que seriam, no caso, apenas o N2, que não participa da reação. Então, a gente vai fazer um balanço para o N2, então a gente tem que considerar também. E depois a gente conta as informações adicionais e restrições, tá? Restrições, informação ou qualquer outro dado que me permita matar as incógnitas que eu contei. Então, substituindo os valores aqui, a gente teria 3 balanços atômicos, mais um balanço molecular, que seria o balanço do N2, tá? Mais as 2 informações adicionais, portanto, a gente continua com um grau de liberdade, tá? Isso significa que a gente vai ter que supor uma base de cálculo, a gente já discutiu isso, e o valor aqui vai ser 100 mol por segundo, tá? Só para a gente ver que no final das contas, resolver por balanço atômico dá o mesmo resultado que resolver por balanço por extensão. Tá? Então, terminada essa análise de grau de liberdade, a gente pode focar simplesmente no nosso fluxograma. Pessoal, essas contas que a gente faz inicialmente com as informações adicionais, são contas com as informações adicionais, né? Não são os balanços que a gente vai fazer. Então, essas contas iniciais também permanecem a mesma coisa, né? Se a conversão continua sendo 85% para o ácido clorídrico, eu continuo tendo uma saída de 15 mol por segundo, tá? Se eu continuo com esse percentual de excesso de O2, essa vazão aqui que a gente calculou vai continuar sendo 160,71 mols por segundo, tá bom? E aí, quando a gente faz os balanços, a gente vai matar as outras 4 incógnitas, tá? O que é conveniente aqui dos balanços atômicos é que quando a gente volta lá para aquela equação geral, né, de acúmulo ser entrada menos saída mais geração menos consumo, é que independente da reação que você tenha, tá? Quando a gente está falando de balanço atômico, esses termos de geração e consumo vão ser zero, tá? Porque, exceto quando você estiver falando de uma reação nuclear, não é o nosso caso aqui, os números de átomos aqui de cada elemento antes da reação vão ser iguais aos números de átomos de cada elemento depois da reação, né? Uma reação que nem essa aqui, ela não cria nem consome átomos, ela apenas faz com que os átomos aí se rearranjem para dar origem a novas substâncias. Então, isso aqui vai ser sempre zero, tá? Como a gente vai considerar aqui que o acúmulo é zero, ou seja, o reator opera em estado estacionário, e a gente vai ter sempre aqui, quando a gente vai resolver balanço atômico, que a entrada é igual à saída, tá? E aí a gente aplica isso para os átomos separadamente. Vamos começar com o átomo de hidrogênio, tá? Qual é a nossa entrada de átomo de hidrogênio, né? Onde é que eu tenho o átomo de H entrando? Não entra aqui pela corrente de A, mas entra pela corrente de HCl, tá? Então, eu começo colocando aqui a vazão de HCl, que seria 100 mol por segundo de HCl, tá? E aí eu tenho que considerar que em cada molécula de HCl, tá? Eu tenho um átomo de hidrogênio. Vejam que para cada molécula de HCl, eu tenho um átomo. Então, se eu colocar essa proporção de forma explícita, eu vou ter um átomo de H, ou 1 mol de átomos de H, para cada 1 mol de átomos, ou 1 mol de moléculas, perdão, de HCl. Tá? Por que eu estou deixando explícito aqui essa proporção? Porque quando eu cancelo mol de HCl com mol de HCl, o lado esquerdo da conta está na unidade de mol de H por segundo, que é justamente a entrada que vai entrar, a entrada aqui atômica de hidrogênio. Tá? E aí, quando eu vou para o lado direito, eu preciso ver onde é que eu tenho saída de átomo de hidrogênio. Se vocês olharem, ó, o átomo de hidrogênio ele pode sair aqui, na forma de moléculas de HCl, ou ele pode sair aqui, na forma de moléculas de água. Tá? Então, qual é a saída de HCl que eu tenho? Seria 15 mol por segundo. Tá? E qual que é a proporção átomo de hidrogênio para a molécula de HCl? Também é de 1 para 1. Então, a gente pode colocar 1 mol de H para cada 1 mol do HCl como um todo. Tá? E aí a gente cancela mol de HCl com mol de HCl, sobrando com a unidade mol de H por segundo, que é o que a gente quer, né? Por uma questão de homogeneidade de unidades aí. Tá? Então, considerando que a parte de hidrogênio que sai aqui por baixo, eu teria N água é uma incógnita para mim. Tá? Mas perceba que a proporção aqui é de 2 para 1 agora. Em cada molécula de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Ou seja, em cada 1 mol de água, eu tenho 2 mol de H.
tá? E aí vocês percebem por que eu estou deixando isso explícito, porque agora aparece esse 2 aqui. E aí quando a gente limpa um pouco aqui essa conta, a gente vai ficar com 100 igual a 15 mais 2 N água, tá? E aí a gente calcula imediatamente que N água vai ser igual a 42,5 mols por segundo, tá? Que seria exatamente esse termo do fluxograma, que não é mais um incógnito para a gente. Isso já deu o mesmo resultado de quando a gente fez por extensão, tá bom? E aí a ideia é sempre essa. A gente vai para o átomo de cloro agora, e aí a entrada de átomo de cloro vai ser igual à saída. Onde que tem entrada de átomo de cloro? Somente aqui pela corrente 1. Então a gente vai ter 100 mol de HCl por segundo, mas aqui dentro de cada molécula de HCl, ou seja, de cada mol de molécula de HCl, eu tenho 1 mol de átomo de cloro, tá? Deixando bem explícito aqui, essa proporção seria 1 para 1, tá? E aí, cancelando as unidades, a gente sobra com mol de átomo de cloro por segundo, tá? E aí, onde é que eu tenho saída de átomo de cloro? Eu tenho saída tanto pelo HCl quanto pelo Cl2, tá? E aí, considerando a parte do HCl, vai ficar 15 mol por segundo. E aí, a proporção continua sendo de 1 para 1, né? 1 mol de Cl para cada 1 mol de HCl, tá? Mas a parte que sai pelo cloro, e a gente tem que ter cuidado de novo, que em cada molécula de gás cloro eu tenho 2 átomos. Então, eu vou ficar com NCl2, que multiplica 2, né? E aí, o que seria esse 2? Seria a proporção mol Cl para mol de gás cloro, tá? Percebam que eu estou balanceando aqui os átomos, pessoal. É o átomo de cloro que eu estou balanceando aqui, tá? O gás cloro seria constituído das moléculas de Cl2, tá? Então, olhando aqui para a questão das unidades, está tudo ok. Isso aqui cancelaria com a unidade disso aqui, que seria mol de Cl2 por segundo. E aí a gente ficaria com, ou seja, 100 é igual a 15 mais 2 N de Cl2, calculando aqui o N de Cl2, que dá 42,5 mol por segundo, tá? 42,5 mol por segundo. E aí só falta fazer o balanço de átomos de oxigênio, porque a gente consegue matar aqui a incógnita NO2, tá? Então, mesma ideia. Aqui eu vou fazer de uma forma um pouco mais direta, para a gente não se confundir aqui com esses fatores de proporção. Acho que já ficou bem explícito, tá? Então, onde é que eu tenho átomos de O2 entrando? Ele não entra pela corrente 1, mas ele entra aqui pela corrente 2, tá? Então, aqui dentro dessa corrente 2, eu tenho uma vazão de gás oxigênio que é 0,21 multiplicado por 160,71. Tá? Então, vai ficar 0,21 vezes 160,71. Mas eu tenho que lembrar aqui, pessoal, que dentro de cada molécula de O2, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Tá? Então, se eu perguntar para vocês qual que é a vazão de átomos que entra, vai ser o dobro desse produto aqui, de 0,21 por 160,71. E aí, por isso, a gente vai multiplicar aqui por 2. Tá? É a mesma ideia daqui de cima, eu só não vou deixar explícito aqui as unidades, tá bom? A gente ganhar um pouco de tempo. E aqui a gente ficaria com o oxigênio que sai por essa parte, né, que seria o N de O2. E aí eu tenho que lembrar que para cada 1 mol de gás oxigênio eu tenho 2 átomos de oxigênio, tá? Mais a parte que sai pela água, né? A água seria 42,5 mol por segundo. E aí eu vou ter que dentro desses 42,5 mol por segundo, a proporção é de 1 para 1, tá? Então vai ficar 42,5 que multiplica 1, tá? E aí quando a gente faz a conta, a gente obtém que o N do O2 vai dar 12,5 mol por segundo. Mesmo resultado que a gente obteve quando a gente aplicou o balanço por extensão, tá? 12,5 mol por segundo. Por fim, o balanço aqui do gás nitrogênio, como ele não participa da reação, vai ser entrada igual a saída. Eu vou fazer aqui em cima, tá? A gente vai fazer o balanço molecular, né? Não é mais balanço atômico, tá? É entrada igual a saída, porque o acúmulo é zero e ele é inerte. E vai ficar 0,79 vezes 160,71. E isso vai ser igual à vazão de N2 que sai, né? E a vazão de N2 que sai, se você faz a conta,
continua sendo 126,96 mols por segundo. Tá? Isso aqui ainda não é a resposta, como vocês lembram, ele pede a composição molar, só que para calcular a composição só preciso somar tudo isso aqui e calcular as frações. Tá? Somando aqui dá a mesma coisa, 239,46, e aí vocês vão dividindo 15 por isso, 12,5 por isso, e obtém exatamente a mesma composição. Tá ok? Então, para encerrar, vamos resolver aqui rapidinho por balanço molecular. Resolvendo agora por balanço molecular, a gente tem que o fluxograma também vai permanecer o mesmo, né? As contas iniciais que a gente faz aqui com as informações adicionais também não vão mudar quando a gente muda para balanço molecular. O que vai mudar é só a análise de graus de liberdade e os balanços, tá? Então, indo direto aqui para os graus de liberdade, a ideia é sempre a mesma, número total de incógnitas menos o número total de equações independentes, sendo que essa análise de graus de liberdade aqui, por balanço molecular, fica muito parecido com a análise que a gente fez lá em extensão. Tá? Nesse primeiro termo, a gente considera as incógnitas do fluxograma e soma o número de reações químicas independentes. Tá? Não é que a gente vai calcular uma extensão para cada reação. Não, a resolução agora é balanço molecular, mas a gente vai continuar adicionando aqui o número de reações independentes. Tá? Mais para frente, quando a gente chegar no balanço propriamente dito, vai ficar claro. Então, no caso aqui, equacionando isso aí, a gente ficaria com as 7 incógnitas, né, os 7 valores de N, mais uma reação independente. Então, o primeiro termo daria 8. Tá? E aí a gente vai ter que tirar o número de equações que a gente pode utilizar para matar essas incógnitas, tá? Sendo essas equações, obviamente, independentes. Tá? Então, seriam os balanços que a gente consegue fazer, e aqui eu estou considerando tanto das espécies reativas quanto das espécies não reativas, e aqui a gente tem que considerar a questão das restrições ou de informações adicionais, o que quer que seja. Tá? Ao todo, a gente consegue fazer 5 balanços, seriam 4 para as espécies que reagem e o balanço do N2. Tá? E a gente tem 2 informações adicionais. De novo, estamos aqui com um grau de liberdade, mesma coisa das 2 resoluções anteriores. Tá? E aí a gente supõe uma base de cálculo, que vamos colocar também 100 mol por segundo. Tá? Como essas contas que a gente fez inicialmente, utilizando as informações adicionais, permanecem as mesmas, o valor de N2 continua sendo 160,71 mol por segundo, e isso aqui continua sendo 15 mol por segundo. Tá? E aí a gente pode ir diretamente para os balanços e esquecer essa parte de grau de liberdade. Tá? Então, olhando para a equação geral do balanço, pessoal, a gente vai ter que tratar para cada espécie separadamente. Tá? A gente tem que acúmulo é entrada menos saída, mais geração menos consumo. Tá? Em todos os balanços aqui o acúmulo vai ser zero, porque o reator opera sem acúmulo, né, em estado estacionário. E os outros termos a gente vai analisar caso a caso, para cada substância separadamente. Tá? Então vamos começar aqui com ácido clorídrico. Como é que ficaria o balanço do HCl? Zero, que seria o termo do acúmulo, vai ser a entrada, né, que seria 100 mol por segundo, menos a saída, que seriam os 15 mol por segundo, mas a gente tem geração de HCl? Não, a gente tem consumo. Tá? A geração seria um termo aí para produtos, né? Então, zero de geração, mas a gente tem um consumo que eu vou equacionar da seguinte forma, seria um consumo de HCl. Tá? Então, rearranjando aqui um pouquinho, a gente consegue matar essa incógnita que seria o consumo de HCl. Tá? Então, o consumo de HCl vai ser de 85 mol por segundo. Tá? Então, isso aqui para a gente, preste atenção, isso aqui para a gente é uma variável a mais que a gente calculou. Tá? E é exatamente por isso que a gente soma o número de reações independentes, porque a gente calcula essa variável a mais. Isso aqui que a gente calculou não é nenhum dos N's, não é nenhuma das incógnitas que a gente considerou na nossa análise de grau de liberdade. Tá? Mas com essa informação a gente vai conseguir matar as outras incógnitas. Então, quando a gente vai aqui para o balanço do O2, a mesma ideia, zero de acúmulo vai ser a entrada de O2. Qual que seria a entrada de O2? 0,21 vezes 160,71. Se você fizer a conta, dá 33,75. Tá? Menos a saída, né? A saída é esse termo aqui. Tá? E aí, quando a gente olha para o O2, ele também é um reagente. Tá? A gente não vai ter geração, mas a gente vai ter um consumo de O2. Tá? Então, quando a gente olha para o balanço do O2, a gente está da seguinte forma. A vazão de O2
vai ser 33,75 menos o consumo de O2. Tá? O balanço ficou dessa forma. Tá? Com esse balanço, vocês veem que nós estamos com duas incógnitas, tá? Mas a gente já consegue determinar o valor dessa vazão de O2. Por quê? Se a gente abrir um parêntese aqui, tá? Então vamos abrir um parêntese aqui. A gente consegue relacionar esse consumo de HCl com esse consumo de O2, né? Olhando para a estequiometria da reação. Para cada 4 mol de HCl consumido, eu tenho 1 mol de O2 consumido. Né? Então, quando eu tiver esse consumo aqui de 85 mol por segundo do HCl, eu consigo calcular o consumo de O2. Então, equacionando aí, eu teria 4 mol de HCl para cada 1 mol de O2. Ou seja, quando eu tenho esse consumo de 85, eu teria exatamente o que eu estou chamando aí de consumo de O2. Tá? E aí você resolve a conta e obtém que o consumo aqui vai dar 21,25 mol por segundo. Tá? Então, se isso aqui é 21,25, né, a gente consegue calcular a vazão de O2 que sai. Né? A vazão de O2 que sai vai dar 12,5 mol por segundo. Tá? Que é justamente uma das incógnitas que a gente considerou. Né? 12,5 mol por segundo. Né? Partindo para as outras substâncias, agora vamos para o Cl2, é exatamente a mesma ideia, pessoal. Sempre vai ser a mesma ideia. Zero de acúmulo, né? Eu estou sempre olhando para essa equação aqui, tá? Vai ser a entrada de Cl2. Né? Nós não temos Cl2 entrando nem na corrente 1 nem na corrente 2, portanto vai ser zero. A gente tem a saída, que é exatamente essa incógnita, então entrada menos saída vai ficar zero menos a nossa incógnita, mais a geração menos o consumo. Tá? Nós temos geração de Cl2? Sim, porque ele é um produto aqui da reação. Então, a gente vai equacionar isso como sendo um termo de geração de Cl2. E o consumo vai ser zero. Tá? Então, o N, a vazão que sai de gás cloro, é igual à própria vazão que é gerada na reação. Tá? Como é que a gente calcula a vazão gerada na reação? Mesma ideia da regra de 3 que a gente fez agora em cima aqui para o oxigênio, pessoal. É só olhar para a estequiometria da reação. Né? Então, por exemplo, para cada 4 mol consumido de HCl, eu tenho 2 mol gerado de Cl2. Tá? Cada 4 mol consumido de HCl, eu tenho 2 mol gerado de Cl2. Né? Então, quando eu consumo 85 mol por segundo do ácido clorídrico, eu vou ter o que eu estou chamando aqui de geração de Cl2. Né? E essa geração de Cl2, quando você resolve a conta, você acha que a geração de Cl2, que é o próprio vazão, vai dar 42,5 mol por segundo. Tá? Então, isso aqui é 42,5 mol por segundo. Tá? Agora, fazendo para a água, né? Quando a gente vai para a água, acúmulo é igual à entrada, não entra água aqui no nosso fluxograma, menos a saída, que é o que a gente chamou lá em cima de N água, mais a geração de água, menos o consumo de água, que é zero, né? Porque ela é um produto. E aí você obtém que o N da água, ou seja, a vazão toda que sai, vai ser igual à própria vazão que foi gerada. Tá? E aí, como é que a gente calcula a vazão gerada? Eu escolho se eu vou utilizar essa informação aqui, ou essa informação aqui, ou essa informação aqui. É só olhar para a estequiometria. Tá? Vamos utilizar essa informação de geração do Cl2. Ó. Para cada 2 mol de Cl2 gerado, são gerados 2 mol de água. Tá? Então, qual que foi a geração de Cl2? Foi de 42,5 mol por segundo. Então, qual que seria aqui a geração de água, né, pessoal? Tem uma rima aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar claro. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio. A gente tem 2 mol de Cl2 gerado para 2 mol de água gerado. Quando são gerados 42,5 mol de Cl2, isso aqui vai dar exatamente igual a 42,5. Tá? Professor, não entendi. Não tem problema nenhum a gente equacionar isso aqui, ó. 2 mol de Cl2 gerado para cada 2 mol de água gerada. Tá? Quando eu tenho uma geração de 42,5 mol por segundo de Cl2, eu teria o que eu estou chamando de geração de água. Tá? E aí, ó, fazendo aqui a proporção da regra de 3, a gente obtém que o N água é 42,5. Tá? Beleza. Quase terminando, vamos colocar as incógnitas que a gente acabou de calcular. Seria 42,5 aqui, mol por segundo, e 42,5
mol por segundo na água, né? Falta só a do N2. E aí é o mesmo balanço, tá, pessoal? Vou até fazer aqui em cima aqui o balanço do N2, ó. Para o N2, né, o acúmulo é igual a zero, a entrada é igual a 0,79, que multiplica 160,71. A saída é exatamente a nossa incógnita aqui. Entrada menos a saída. Geração é zero, consumo é zero porque ele é inerte, e a gente conclui que a saída de N2, se você fizer essa conta aí, vai dar 126,96 mol por segundo. Tá? Então, é a nossa última incógnita, portanto, calculamos tudo que dá para calcular. Tá? E aí, mesma história das resoluções anteriores, para a gente terminar aqui, o que ele pede é a composição, a gente calcula a fração de cada um dos componentes, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Tá bom? Eu só queria discutir com vocês o seguinte: quando a gente utiliza o balanço atômico, quando a gente utiliza balanço molecular e quando que a gente utiliza balanço por extensão, pessoal? O balanço molecular, eu mostrei para vocês mais por conta de ensinar mesmo, mais por nível didático, mas eu normalmente não utilizo esse balanço, tá? Porque ele dá muito trabalho, principalmente quando a gente estiver falando de um problema com duas reações, com três reações acontecendo ao mesmo tempo, tá? Nesse caso, a resolução foi tão trabalhosa quanto as anteriores, né? Não deu para perceber que era tão mais difícil assim o balanço molecular, porque a gente só tinha uma reação química acontecendo aqui, tá? Quando a gente tem várias reações, o balanço molecular dá muita dor de cabeça, e aí eu aconselho que vocês evitem, tá? O balanço por extensão, ele é muito mais fácil do que o balanço molecular quando a gente tem esses casos de múltiplas reações, tá? E o conceito de extensão, ele também vai ser muito importante para estudar equilíbrio químico, tá? Então, uma matéria lá de termodinâmica 2. E aí é importante que vocês se familiarizem com aqueles balanços por extensão. E por fim, vocês devem ter percebido que o balanço atômico é normalmente o mais simples, porque a análise de grau de liberdade é mais simples, tá? E a própria resolução do balanço é mais simples, tá? Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Esse é um exercício extenso, mas um exercício importante do ponto de vista didático. A ideia que eu queria passar para vocês é essa. E até o próximo vídeo.